Ei, me fala uma coisa, será que é errado eu amaldiçoar o meu dia, a minha vida, o meu estado atual? Será que existe algum mal em eu questionar porque eu nasci? Porque eu sofro? Porque as coisas não dão certo na minha existência? Será que Jó realmente blasfema contra Deus quando ele blasfema contra o dia em que ele nasceu? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema o sofrimento de Jó. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever nesse canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. Se você for um inscrito, você recebe em primeira mão. Maravilha? E não deixe também de me acompanhar tanto no Instagram quanto no Telegram, tá bom? Os links estarão aqui embaixo. Tá vendo essas imagens aqui? Todas elas vocês terão tanto no meu Telegram quanto no meu Instagram. Maravilha? Ah, um lembrete, toda quarta-feira às 6 horas da tarde eu posto uma pregação aqui no meu canal, ok? Então não perca, querida, essa oportunidade. Ouve aquelas mensagens que eu tenho certeza que de alguma forma, de alguma maneira, elas vão impactar as vidas de vocês. Maravilha? Lição de número 5, que tem como título O Lamento de Jó. Tá? A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 3 do livro de Jó, do verso 1 ao verso de número 26. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, será que Jó realmente blasfemou? Se ele blasfemou, ele pecou contra Deus? Tá? E será que realmente ele blasfema? Ou será que ele usou uma outra coisa que não foi uma blasfêmia? Olha, o primeiro tópico da lição diz assim: primeiro lamento de Jó, porque nasci. Querido, presta atenção. Nós saímos do drama de Jó. O que Jó fez? Jó acaba de sofrer. Jó acaba de perder tudo o que ele tinha. Ele perdeu 10 filhos, ele perdeu empresa, perdeu uma empresa de transporte, perdeu a empresa que ele tinha de laticínio, ele perdeu os seus bois, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu filhos e perdeu empresa. A mulher que lhe sobra pede para que ele amaldiçoasse o seu próprio Deus e tirasse a vida dele, ou seja, que ele morresse. Ok? Diante de tudo isso, Jó ele suporta, Jó bendiz, Jó ele celebra, Jó ele agradece, Jó ele dá uma explosão de glória mediante a essas situações. Tá? Os amigos, a notícia corre, 3 amigos ouvem, tá, essa notícia, vem até o encontro de Jó, eles ficam um período de 7 dias em silêncio, somente observando a vida de Jó. E passados 7 dias após a chegada dos seus amigos, Jó não aguenta. Jó agora ele vai revelar. Jó ele não aguenta mais tanto sofrimento e ele começa a falar. Aquele homem que bendiz, aquele homem que pede para não blasfemar, aquele homem que pede para glorificar a Deus mediante a dor, é o homem agora que no capítulo 3 começa a falar, a proferir coisas que no primeiro momento parecem não muito sadias, parece não muito conveniente a um cristão, alguém que acaba de professar uma fé, alguém que acaba de dar um grito de soberania do Eterno na sua própria vida. Agora ele para com tudo isso e ele começa a blasfemar. Ele começa a dizer palavras que num primeiro momento não são palavras que nós, por exemplo, como cristão, não aconselharia outro cristão a falar, a pronunciar. Mas Jó, ele fala. O capítulo 3 e o verso 1 diz: e acabado ou logo após essas coisas, disse Jó. Ou seja, depois do drama dele, depois das coisas que aconteceram sobre a vida dele, ele começa a questionar. Então, olha que interessante, Jó começa a questionar. E Jó questiona tudo. Jó questiona por que ele nasceu. Depois ele diz, olha, já que eu nasci,
Por que eu não nasci morto então? Ou seja, antes de eu vir nesse mundo, eu deveria ter morrido na barriga da minha mãe. E depois que ele percebeu que ele já tinha nascido, a pergunta dele era o seguinte: se eu estou sofrendo, por que eu permaneço vivo ainda? Ou seja, Jó faz várias e várias questionamentos. E a primeira coisa que eu quero salientar aqui com vocês é o seguinte, será que é pecado eu questionar a vida? Olha, a primeira questão de Jó é o seguinte: por que nasci? Ponto 1. Por que eu nasci? Eu preciso aprender o seguinte, que questionar não é pecado. Ninguém peca por questionar, por perguntar, por querer tentar entender alguma coisa da vida. É tão interessante que outros homens da Bíblia questionaram, por exemplo, João Batista. João Batista estava preso, ele chama os seus discípulos e pede para que eles vão até Cristo. Ele chegando até Cristo, eles iam perguntar uma coisa para ele: é você mesmo o Machia? É você mesmo o Ramachia? Ou eu devo esperar um outro? Ou seja, João Batista tinha uma dúvida. João Batista queria saber exatamente se aquele a quem ele estava acreditando era o Machia verdadeiro, se era o prometido das Escrituras. E ele questionou. É tão interessante que quando aqueles homens chegam com esse questionamento, Cristo não sabota, Cristo não maltrata, Cristo não dá palavras de desânimo. Mas como? Eu estou há tanto tempo com vocês, João Batista me batizou, ele viu a pomba descer, ele ouviu aquela voz bradando do céu, ele viu todo aquele cenário, ele duvida ainda de alguma coisa? Não, Cristo não segrega, Cristo não derrama um balde de água fria na vida de João Batista. Cristo valoriza a questão, Cristo valorizou o questionamento dele. E mediante aquele questionamento, ele deu uma resposta satisfatória, que João Batista entendeu que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, que questionar não é pecado. E sabe por que não é pecado? Porque quando eu pergunto, toda pergunta baseado nesse gênero, dessa natureza, é uma pergunta de crise de identidade. Preste atenção, se Jó pergunta por que eu nasci, ele não entendeu ainda quem era ele. Porque no ponto de vista de Jó, ele era um opróbrio, ele era um pecador, ele era alguém que estava sendo alvo da ira de Deus. Ou seja, tudo aquilo que ele construiu, ele é ferido com as percas da vida. A vida feriu ele. Então deu uma crise de identidade. Quem sou eu? Quem realmente eu sou? Perguntas são para tentar resolver quem somos nós. E quem de nós já não perguntou quem sou eu? Por que eu sou assim? Então as perguntas é para responder um problema. Qual é o problema? A crise de identidade. Toda pergunta dentro desse contexto, ela serve para analisar um momento. Perceba uma coisa que anteriormente já não se questionava. Anteriormente ao drama da vida, já não se perguntou. Já só pergunta porque ele passa pelo caos, ele passa por algo terrível. E todas as vezes que eu me encontro em uma situação crítica, a gente questiona. Ou seja, a questão está baseada no momento. O momento faz questão surgir. Se nós estivéssemos tudo bem, sem doença, sem problema financeiro, eu nunca iria questionar perguntas do gênero. Ele só questiona porque o momento estava sendo satisfatório para ele perguntar. Ponto 2. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Presta atenção. Jó ele estava tão ferido que ele entendeu que ele não queria mais se lembrar da história que contaram acerca do seu nascimento. Ou seja, contaram para Jó como ele nasceu, como foi o seu nascimento. Ele queria que isso fosse apagado
da memória dele. Ou seja, se fosse apagado, ele não existiria. Ele não seria o ser que ele era. Então ele queria apagar da memória o dia do seu nascimento. Por quê? Porque o caos chegou, porque o drama chegou. Querido, presta atenção. Jó está revelando aqui para mim e para vocês que ele era ser humano. Quem de nós nunca perguntou, por exemplo, por que nasci? Quem de nós não queria voltar atrás e apagar algum episódio da nossa vida, alguma fala, algum pensamento, alguma ação, alguma coisa? Jó está revelando aqui o meu drama, o teu drama, o nosso drama. Que às vezes nós queremos que coisas sejam apagadas da nossa existência, mas lamentavelmente tem coisas que não se apagam. As coisas não se apagam. Depois que fez, depois que aconteceu, não tem como mais apagar. Então Jó está revelando o drama da nossa existência, da existência humana. E uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte, vamos ser sinceros. O capítulo 3, verso 1, verso 2, usa a palavra amaldiçoou. Querido, presta atenção. Jó realmente amaldiçoou. Não adianta colocar um pano quente em cima das coisas. Jó amaldiçoou. Jó pecou? Não. Por quê? Daqui um pouco eu conto. Daqui um pouco nós vamos saber por que Jó não peca, sendo que ele amaldiçoa. Olha o ponto 3. Que em vez da ordem viesse o caos. Querido, o capítulo 3, verso 4 ao verso de número 7 é algo assim fantástico. Jó, ele não queria que as coisas estivessem na ordem. Por quê? Porque ele entendia se o caos viesse. Mas que caos ele está falando? Se tivesse uma bagunça em relação aos dias. Querido, Jó estava num estado tão caótico que ele não percebeu, que ele não estava entendendo, que ele não ponderou que os dias, por exemplo, hoje, como nós conhecemos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não pode ser mudado. Não tem como pular de terça para quinta, não tem como. A quarta existe. Ou seja, ele queria que o caos, ele queria que o dia do nascimento dele pulasse para que ele não existisse. Você consegue dimensionar o tamanho da dor dele? Ou seja, ele usa um poema. É claro que isso que ele estava pedindo, o que ele desejasse, era algo impossível, para que você pudesse perceber, para que nós pudéssemos perceber o tamanho da dor deste homem. Ou seja, esse homem estava sendo pressionado pela dor, pelo sofrimento, e ele deseja algo impossível. Que os dias ficassem desordenados, para que o dia em que ele nascesse não existisse. Então você consegue entender o tamanho da dor, do sofrimento de Jó? Tópico segundo. O segundo lamento dele. Qual foi o segundo lamento? Por que não nasci morto? Querido, agora Jó entendeu o seguinte, peraí, eu nasci, mas poderia acontecer uma outra coisa. O quê? Nascer morto. Ou seja, a minha mãe me gerou, mas eu poderia ter morrido lá dentro. Ou seja, ele não queria nem ter vindo a este mundo, porque este mundo estava fazendo ele sofrer. Aí no ponto 1 diz o seguinte, descanso em paz. Querido, o nosso autor diz que ele para de amaldiçoar e passa a reclamar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, Jó amaldiçoou. Mas quem? O dia não é eterno. Se nós lermos o capítulo 3 inteiro, nós vamos ver que Jó ainda deixa transparecer nas entrelinhas de que Deus é o governador do universo. Porque ele fala que Deus é aquele que oculta o caminho. O que ele estava querendo dizer? Deus ainda está no controle. Mas ele estava pedindo alguma coisa que era algo inconcebido. Mas por quê? Porque ele já estava num estado de sofrimento agudo. Ele não estava ponderando, ele só não queria pecar contra o eterno. Mas contra as coisas desta vida, ele estava lançando palavras de maldição. Ele estava praguejando. E agora ele diz o seguinte, eu deveria ter morrido na barriga da minha mãe.
Querido, eu não posso julgar Jó por essas palavras, porque ele está revelando o drama da vida. Aí aqui ele vai falar sobre o natimorto. Ou seja, eu poderia nascer morto na barriga da minha mãe. Querido, você já parou para pensar o tamanho do dilema deste homem? Porque ele queria nascer morto, porque ele entendia que a vida neste mundo é uma vida de sofrimento. Ou seja, o tamanho da dor que ele está passando só foi causado porque ele entrou nessa dimensão. Se ele tivesse no mundo da mãe dele, lá dentro, ele não teria vindo a este mundo. Ou seja, ele estava querendo dizer o seguinte: me expeliram, me abortaram para este mundo. Ou seja, eu vim para este mundo para sofrer. A única coisa que eu vim aqui foi para sofrer, porque esse mundo é cruel, esse mundo é doloroso. Aí ele vai se remeter a um mundo que ele nunca viu, que ele desconhece, que é o mundo dos mortos. Ou seja, a dor dele era tão grande que ele desejou a morte. Querido, presta atenção, ele desejou alguma coisa que ele não vive, ou que ele não viveu. Querido, quando um ser humano deseja a morte, é que ele já está realmente não muito pensativo. Ele não está muito sadio mentalmente. Porque desejar a morte é desejar alguma coisa que você não tem, que você não viveu. Porque você não sabe como que é lá, para você desejar este lugar. A única coisa que, na verdade, que você quer, na verdade, é deixar de viver aqui. Você quer parar de sofrer aqui. E a morte é uma solução. Na verdade, é a não existência. Você quer ir para uma outra dimensão, ainda que você desconheça essa dimensão. Então isso é um pedido de alguém ébrio, de alguém que não está totalmente com a sua razão na flor da pele. Ou seja, a razão não está dominando ele. Ele está ali fora da sua razão por completo. Isso é muito interessante nós observarmos. Olha o ponto 2. Livre de tribulação. Verso 11, ele diz o seguinte: olha, eu queria ser um natimorto, eu queria ter nascido morto. Por quê? Porque eu não vou sofrer. No ponto 3, temos aqui uma realidade para o cristão. Querido, presta atenção. A Bíblia diz, de forma categórica, que neste mundo teríamos aflições. O problema é o seguinte: ter uma vida de aflição é diferente de passar por aflições. Por exemplo, eu não acredito que nós teremos uma vida repleta de aflições. Não. Nós teremos momentos difíceis, momentos de aflição, ok? Mas nós teremos o consolo de Deus. Eu, particularmente, acredito que, na regra, o bem-estar é muito maior do que o mal-estar, do que a tribulação, ok? No meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, tá? Nós sofremos muito menos e vivemos muito melhor. É só você fazer uma continha rápida. Quanto tempo sofreu José? Faz uma conta. Escreve aqui embaixo para mim. Quantos anos viveu José e quantos anos sofreu ele? Você vai entender que o sofrimento é muito menor do que aquilo que Deus vai fazer na minha, na tua, na nossa vida. É isso que nós precisamos entender. O problema é que Jó estava vivendo aquele momento. E às vezes quando eu vivo um momento ruim, eu não vejo lá na frente. É claro que eu não vou ver lá na frente. Porque eu preciso ter uma maturidade muito grande para que eu possa viver lá na frente. É claro que Jó, com o passar do tempo, ele foi amadurecendo. Isso foi uma escola para ele, para se tornar um homem maduro, um homem que tivesse a consciência de que Deus estava trabalhando na sua existência. Essa provação mostra para mim e para você que nós sempre precisamos melhorar. Tópico 3º. O terceiro lamento de Jó. Por que ainda continuo vivo? Ponto 1. Vale a pena viver? Querido, olha o capítulo 3, verso 20. Ninguém nasce. Queridos,
Olha o capítulo 3, verso 20. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém nasce para alguma coisa. A gente se torna. Ok? Ou seja, Jó, ele não nasceu para sofrer. O sofrimento veio até ele. E tornou ele um homem sofredor por aquele período. Mas ele não nasceu para sofrer. Isso é uma coisa que eu preciso tirar da minha cabeça. Nós precisamos tirar da nossa cabeça. Eu já tirei isso da minha cabeça. Antigamente eu acreditava nisso. Que nós nascemos para determinadas coisas, tá? Existe até a confissão de Westminster, que vai dizer o seguinte, que nós nascemos. Para que você nasceu? Para uma coisa, para adorar o Senhor. Ok? Todo ser humano nasceu para adorar o Senhor. Mas nascer para sofrer está longe das Sagradas Escrituras. Nós não nascemos para, nós se tornamos para. Eu me torno. Por que eu estou aqui nos Estados Unidos? Eu nasci para estar aqui? Não. Eu vim aqui porque eu decidi estar aqui. Eu decidi tirar o meu visto. Eu decidi comprar a passagem. Eu decidi descer em Nova York. Eu decidi morar nesse estado. Eu decidi. E Deus vai nos abençoando conforme eu vou decidindo coisas que estão compatíveis com as Sagradas Escrituras. É claro que Ele não vai me abençoar em alguma coisa pecaminosa, ok? Outro detalhe, ponto 2, sem o favor de Deus. Querido, capítulo 3, verso 23. Eu preciso entender o seguinte, que o processo, ele é o clímax da vida do ser humano. O processo é muito mais difícil do que o começo ou do que o fim. Porque para eu chegar no final, tem um processo. Por exemplo, José, ele não seria o que ele foi se não tivesse o processo. É o processo que te faz. É o processo que te conecta com as coisas e com pessoas. Por exemplo, o que fez de Cristo o Cristo? Não foi a cruz, foi o processo. Ok? Foi o processo. E o processo chegaria à cruz. Ou seja, foi todo o drama da vida dele. Ou seja, o final da morte, o final da vida dele, que é a morte, não é tão significativo quanto o processo. Ou seja, a morte só tem relevância pelo processo. Porque ele poderia ter morrido de qualquer coisa. Mas qual foi o processo? Sofrimento. Ele sabia que ele tinha que morrer, mas o sofrimento dele, a morte dele seria a morte de cruz. Ele sabia que era cruz, que ele tinha que morrer. Ele poderia morrer de qualquer outra coisa, mas não teria o efeito. O efeito, a conexão nossa, só está pelo sofrimento dele. É por isso que o profeta diz, pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, nós somos sarados. Guarde isso. O processo é muito mais importante do que o destino. É o processo que te conecta com pessoas. Ponto 3. Um caminho de sabedoria e maturidade. O sofrimento, em tese, ele serve para amadurecer o ser humano. O sofrimento, ele nos leva a um caminho de sabedoria. O sofrimento, ele nos molda. O sofrimento tira coisas indesejadas ainda da nossa vida. Eu sei que o sofrimento não é legal, porque eu não gosto de sofrer. Eu não quero passar por sofrimento, mas o sofrimento é necessário para que possamos alcançar sabedoria e maturidade. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.